Olá, alunos, olá, professores, olá a todos aqueles que buscam conhecimento. Eu me chamo Matheus e sejam bem-vindos à aula animada de hoje, cujo tema que vamos estudar é matemática. Você deve estar se perguntando, mas professor, qual é a aula de matemática que teremos hoje? E eu lhe respondo, meu caro espectador. Iremos estudar álgebra, mas para os mais íntimos, matemática 1. Pronto, você já sabe do tema do vídeo. Agora, se não se interessar, passa para o próximo aí, porque meu assunto aqui é com aqueles que realmente querem conseguir o conhecimento. Primeiramente, por que esse nome? Por que função exponencial se chama função exponencial? É bem simples para falar a verdade. Bem, aqui nós temos um exemplo. Estão vendo esse x em cima do a? O nome função exponencial é dado pois o x acima do a variável no caso, se encontra no expoente da função, entendeu? Exponencial, expoente. Pera, moto. E a função exponencial é a função em que f de x igual a elevado a x, sendo que esse azinho aqui, ele tem que ser um número real, positivo, não podendo ser nem 0 nem 1, mas ele pode estar entre 0 e 1. Porém, em hipótese alguma, pode ser 0 ou 1. Você já deve ter visto antes que qualquer função matemática tem o seu gráfico, não é mesmo? Então, a função exponencial também tem o dela. O gráfico dessa função, ela sempre vai passar pelo ponto 0, 1, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca o eixo x, porque nenhum número diferente de zero elevado a x é igual a zero. Assim sendo, não apresenta essa, pera. Assim sendo, essa função não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4, que para quem não sabe são esses dois aqui. Sinceramente, esse A é bem exigente, né? O gráfico da função exponencial também pode ser crescente ou decrescente. Ele sempre será crescente quando a base for maior que 1. Por exemplo, a função y é igual a 2 elevado a x. Ela é uma função crescente, mas para provar que ela realmente é crescente, nós atribuímos valores para o x no expoente da função e encontramos a sua imagem. Com esses valores, nós conseguimos montar uma tabela. E se formos desenhar os valores correspondentes a isso no gráfico, notamos que quanto mais aumentamos o valor de x, a sua imagem também vai aumentando. E por sua vez, as funções cujas bases são valores menores que zero. Pera. E por sua vez, funções cujas bases são maiores que zero e menores que 1 são sempre decrescentes. Por exemplo, a função y igual a 1 sobre 2 elevado a x. É uma função decrescente, pois quando a gente forma, pois quando formamos a tabela, nós conseguimos quando formamos a tabela, pera. Pois quando formamos a tabela, nós conseguimos traçar o gráfico dessa função. E note que quanto maior for o x, mais perto do zero a curva exponencial vai ficando. Uma função logarítmica será crescente quando a base a for maior que 1, ou seja, x elevado a 1 for menor que x elevado a 2, assim como o logaritmo de x elevado a 1 na base a for menor que o logaritmo de x elevado a 2 na base a. Por exemplo, a função a função f de x igual a logaritmo de x na base 2. É uma função crescente, pois a base é igual a 2. Mas para verificar que essa função é realmente crescente, atribuímos valores para x na função e calculamos a sua imagem. Com esses valores podemos montar essa tabela. Notamos com ela que quando o valor de x aumenta, a sua imagem também aumenta. Resumindo toda essa história. Como eu falei antes, a função logarítmica é o inverso da função exponencial. Ou seja, se nós colocarmos num gráfico a função exponencial e colocarmos um espelho na frente dele, o desenho que formaria seria a função logarítmica dessa função exponencial. Porém, a função exponencial teria essa fórmula e a função logarítmica teria essa. E se nós formos ver isso matematicamente, uma é realmente o inverso da outra. Uma função logarítmica será crescente quando a base a for maior que 1, ou seja,
x elevado a 1 for menor que x elevado a 2, assim como o logaritmo de x elevado a 1 na base a for menor que o logaritmo de x elevado a 2 na base a. Por exemplo, a função a função f de x igual a logaritmo de x na base 2. É uma função crescente, pois a base é igual a 2. Mas para verificar que essa função é realmente crescente, atribuímos valores para x na função e calculamos a sua imagem. Com esses valores podemos montar essa tabela. Notamos com ela que quando o valor de x aumenta, a sua imagem também aumenta. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maior que zero e menores que 1 são decrescentes, ou seja, x elevado a 1 é menor que x elevado a 2, assim como o logaritmo de x elevado a 1 na base a seja maior que o logaritmo de x elevado a 2 na base a. Percebeu que a fórmula ficou diferente? Então, essa é a diferença. Por exemplo, na, fo na, por exemplo, na função f de x igual ao logaritmo de Por exemplo, na função f de x igual ao logaritmo de x na base 1 sobre 2. É uma função decrescente, pois a base é igual a 1 sobre 2, ou 0,5. Montando a tabela, notamos que, enquanto os valores de x aumentam, os valores das respectivas imagens diminuem. Dessa forma, constatamos que a função f de x igual ao logaritmo de x na base 1 meio é uma função decrescente. Com os valores encontrados na tabela, traçamos o gráfico. Com os valores encontrados na tabela, traçamos o gráfico dessa função. Note que quanto menor for o valor de x, mais perto do zero a curva logarítmica fica. Contudo, ela não corta o eixo y em momento nenhum. E sim, assim como você não deve estar pensando agora, a função logarítmica também tem função crescente e decrescente. Assim como eu havia falado antes, a inversa da função logarítmica é a função exponencial, e vice-versa. Uma relação importante que a gente pode estabelecer entre uma e outra é que o gráfico das duas funções inversas são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3, que para quem não sabe são esses dois aqui. E também para quem não notou, essa tal bissetriz que formou é onde ficaria aquele tal espelho que eu mencionei antes. Dessa maneira, conhecendo o gráfico da função logarítmica de mesma base por simetria, nós podemos construir o gráfico da função exponencial. Ou seja, tendo a função logarítmica, a gente consegue achar a função exponencial, e vice-versa. Observamos, inclusive, que enquanto a função logarítmica cresce lentamente em relação ao eixo y, a função exponencial cresce rapidamente. Essa é outra relação que existe entre as duas, que também ajuda a construir o gráfico. Tá bom. Como primeiro exemplo, vamos usar y igual a 2 elevado a x. O primeiro passo que nós devemos fazer é colocar dentro daquela tabela. E inventamos valores para x, que no caso aqui vamos usar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora substituímos esses valores dentro do x da fórmula, que no caso ficaria y igual a 2 elevado a menos 2, que de acordo com a propriedade de a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. De acordo com essa propriedade, o resultado será 1/4. Agora com o menos 1. 2 elevado a menos 1, de acordo com a propriedade, vai dar 1 meio, pois qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Agora o zero. 2 elevado a zero é igual a 1, pois todo número elevado a zero é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2, e 2 elevado a 2 é igual a 4. Agora substituímos esses valores dentro do gráfico. O gráfico ficará dessa forma. Como vocês podem perceber, a base dessa equação
Calma aí, Jonas. Como vocês podem perceber, a base dessa equação é maior que 1. Ou seja, de acordo com o que a gente explicou antes, é para ela ser crescente. E como vocês podem ver no gráfico, ela realmente está crescendo. E também, essa parte aqui mais baixa, ela nunca vai tocar esse eixo x. Vai chegar muito perto, mas nunca vai tocar. Agora, o nosso próximo exemplo será y igual a 1 meio elevado a x. Fazemos a mesma coisa que fizemos no exemplo passado. Formamos a tabela, criamos valores para x e substituímos na fórmula. 1 meio elevado a menos 2, de acordo com a propriedade que a gente falou antes, vai dar igual a 4, menos 1 igual a 2, 0 igual a 1 e 1 igual a 1 meio, 2 igual a 1 quarto. Se você fizer os seus cálculos aí em casa, você vai ver que realmente vai dar esses valores, tá bom? Agora, substituindo também no gráfico, esses valores também no gráfico, nós formamos essa função. Como vocês podem ver, ela ficou meio que ao contrário da outra, não é? Mas por quê? Porque 1 meio, se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5. E 0,5 é maior que 0 e menor que 1. Ou seja, de acordo com a propriedade, é para essa função ser decrescente. E acabamos de provar isso. E como eu havia falado antes, essa parte aqui mais baixa também nunca vai tocar o eixo x. Porque não há nenhum número que é elevado. E como eu havia falado antes, nessa parte de baixo, calma. E como eu havia falado antes, nessa parte aqui mais baixa, ela nunca vai tocar o eixo x, pois nenhum número diferente de zero elevado a qualquer outra coisa nunca vai dar zero. Viu só? Não é tão difícil resolver logaritmo. Para ver se fixou mesmo isso na mente, vamos fazer outro exemplo. Mas agora vamos mudar a posição do x. Vamos fazer 4 igual a logaritmo de x na base 2. Como isso ficaria? Seguindo a mesma lógica daquela fórmula que a gente falou antes, do log de b em base a igual a x e tal, ficaria como? Ficaria 2 elevado a 4 igual a x. E 2 elevado a 4 é quanto? 16, ou seja, x é igual a 16. É só seguindo essa lógica que a gente consegue resolver qualquer equação de logaritmo. Ela não é tão difícil quanto parecia, e não dá tanto medo quando você aprende ela. Nosso próximo exemplo será x igual a logaritmo de 27 na base 3. Bem, como eu havia falado antes, o logaritmo é a função inversa da função exponencial, não é mesmo? Ou seja, o logaritmo de b em base a é igual a x, assim como a elevado a x é igual a b. Então, seguindo essa lógica, se formos colocar isso nessa equação, ela ficaria como? Ficaria 3 elevado a x igual a 27. Que, para resolvermos, ficaria 3 elevado a x igual a 27. Que, para conseguirmos resolver, fatoramos o 27 em fatores primos. Que, para você que não sabe fazer isso, ficaria dessa forma. Ficaria 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Ou seja, 3 elevado a 3 é igual a 27. Então, colocando isso na fórmula, ficaria 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3. Cortamos as bases, pois elas são iguais, e ficaria x igual a 3. E assim conseguimos resolver um logaritmo. Mas enfim, acho que a gente já abordou bastante coisa nesse vídeo, não é? No mais, é isso. Adeus alunos, adeus professores, adeus a todos aqueles que buscaram conhecimento. Falou!